A noite cai sobre Chartres. O vento frio desliza entre as gárgulas da catedral e a lua ilumina as pedras antigas que parecem respirar segredos. Cada bloco de calcário carrega marcas invisíveis, como se guardasse vozes esquecidas do passado. É diante dessas paredes que nasce um dos maiores enigmas da Idade Média. As pedras que sustentam a majestosa Catedral de Chartres estariam amaldiçoadas? Imagine monges e pedreiros do século XII trabalhando em silêncio, enquanto sinos ecoavam sobre os campos da França medieval. Muitos acreditavam que não eram apenas mãos humanas que erguiam aquelas torres, mas também forças misteriosas. Há crônicas que falam de acidentes estranhos, mortes repentinas e símbolos gravados em locais escondidos, sinais que até hoje intrigam arqueólogos e historiadores. Por que uma construção destinada à glória divina estaria cercada de histórias sombrias? Que pacto foi selado para que uma das catedrais góticas mais impressionantes do mundo se tornasse também palco de rumores sobre maldições? Ao longo deste vídeo, vamos atravessar séculos de fé, superstição e mistério. Vamos mergulhar na história de Chartres, explorar as pedras que parecem sussurrar advertências e confrontar as teorias que tentam explicar o inexplicável. Você está prestes a entrar em um dos capítulos mais perturbadores do imaginário medieval, onde o sagrado e o amaldiçoado se encontram na mesma parede de pedra. No coração da França medieval, no século XII, o cristianismo dominava todos os aspectos da vida. Aldeões, nobres e monges viviam sob a sombra da Igreja, que era a guardiã da fé, da cultura e até do poder político. Foi nesse cenário que nasceu a Catedral de Chartres, erguida como um monumento à glória de Deus, mas também como símbolo da ambição humana. A cidade de Chartres já era, desde a antiguidade, um lugar de peregrinação. Ali existia um relicário considerado milagroso, o véu da Virgem Maria, supostamente usado por ela no nascimento de Cristo. Esse objeto sagrado atraía multidões, e a Igreja decidiu construir uma catedral à altura da importância espiritual da relíquia. Mas erguer uma catedral gótica não era apenas um ato de devoção. Exigia recursos colossais, mão de obra numerosa e conhecimentos arquitetônicos avançados, quase sobrenaturais para os padrões da época. As pedras, extraídas de pedreiras distantes, eram transportadas por bois e homens em jornadas extenuantes. Cada bloco, pesado e áspero, parecia carregar não só o peso físico, mas também o fardo espiritual de um projeto que muitos julgavam impossível. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras histórias sobre as pedras amaldiçoadas. Crônicas relatam que operários sofriam acidentes inexplicáveis, quedas fatais de andaimes, esmagamentos misteriosos, até relatos de homens que enlouqueciam após dias de trabalho entre os blocos. Alguns diziam que os símbolos talhados secretamente nas pedras eram marcas de rituais antigos, talvez vestígios de cultos pagãos que antecederam o cristianismo naquela região. O povo, impressionado pela grandiosidade do canteiro de obras, misturava fé e medo. Enquanto bispos e arquitetos celebravam a ascensão das torres, os camponeses sussurravam sobre pactos ocultos. Haveria uma barganha entre monges e forças desconhecidas? Ou os construtores estariam apenas enfrentando os riscos normais de uma obra tão monumental? A cada década, a Catedral de Chartres se erguia mais alta, como se desafiasse o céu. Mas com ela, cresciam também os rumores. Diziam que as pedras respiravam durante a noite, que algumas mudavam de posição sozinhas e que determinados blocos exalavam frio mesmo sob o sol. Tais relatos alimentavam a crença de que não eram pedras comuns, mas portadoras de algo sombrio. Assim, Chartres tornou-se um lugar paradoxal, um centro de fé e peregrinação, mas também um palco de inquietações. O mesmo edifício que prometia salvação parecia cercado por histórias de maldição. E essa tensão entre o sagrado e o profano marcou para sempre a identidade da catedral. Este é o pano de fundo do enigma que vamos explorar. Para entender a maldição das pedras, precisamos mergulhar no cotidiano da Idade Média, onde fronteiras entre fé, superstição e realidade eram tênues.
As crônicas medievais que mencionam Chartres não se limitam a louvar sua beleza ou importância espiritual. Entre as linhas de exaltação, surgem também relatos perturbadores, quase sempre sussurrados como advertências. Era como se a própria construção carregasse um peso invisível. Durante a fase inicial da obra, registros apontam para uma sucessão de acidentes. Um manuscrito do século XIII, conservado em bibliotecas francesas, descreve a queda de um guindaste improvisado. 3 homens foram esmagados pelas pedras que deveriam levantar. O curioso é que o cronista atribui o desastre não à falha mecânica, mas à resistência da pedra em ser erguida. Essa frase, aparentemente simples, deu combustível a boatos que atravessaram gerações. Outro episódio estranho ocorreu quando um mestre pedreiro, conhecido pelo nome de Guillaume, desapareceu do canteiro de obras. Testemunhas afirmaram que ele fora visto pela última vez inspecionando blocos recém-chegados da pedreira. Dias depois, seu corpo foi encontrado próximo ao rio Eure, em posição incomum, com as mãos cobertas de pó branco, como se tivesse tentado segurar algo pesado que não estava mais ali. Para os operários, não restou dúvida. Guillaume havia sido vítima da ira das pedras. Com o tempo, símbolos começaram a chamar a atenção. Em algumas paredes, escondidas nos corredores menos iluminados, encontram-se marcas talhadas que não fazem parte do repertório cristão. São sinais geométricos, estrelas, círculos concêntricos, figuras que lembram runas antigas. Alguns estudiosos acreditam que eram apenas marcas de pedreiros, usadas para identificar quem trabalhou em cada bloco. Mas o povo medieval enxergava mais do que isso. Para eles, eram sinais de um pacto oculto. As lendas contam que certos monges da época estariam ligados a tradições esotéricas, misturando saberes cristãos com conhecimentos pagãos. Esses monges teriam permitido que símbolos antigos fossem gravados nas pedras, como forma de selar a construção com poderes além da fé. Outros acreditavam que foram os próprios pedreiros, descendentes de tradições secretas, que gravaram os sinais para proteger sua arte, ou, talvez, amaldiçoar quem ousasse profaná-la. O clima de mistério aumentava a cada década. Houve relatos de peregrinos que afirmaram sentir tonturas ao encostar em determinados blocos da fachada. Outros disseram ouvir sons abafados, como se as pedras ecoassem cânticos invisíveis. Em pleno século XIII, quando a superstição se misturava ao cotidiano, esses relatos se tornaram combustível para a crença de que a catedral não era apenas uma obra de fé, mas também um receptáculo de forças ocultas. A própria cidade de Chartres foi afetada por esse imaginário. Durante tempestades, quando os relâmpagos iluminavam a catedral, alguns diziam ver sombras se moverem entre as torres. Os sinos, em certos dias, tocavam de forma estranha, como se um vento invisível os acionasse. E sempre havia alguém disposto a jurar que isso estava ligado às pedras amaldiçoadas. No entanto, não era apenas o povo simples que temia. Alguns bispos que assumiram o comando da diocese relataram estranhos pressentimentos. Um deles, o bispo Geoffroy de Lève, teria escrito em cartas que as paredes da catedral lhe causavam inquietação, como se guardassem mais do que símbolos sagrados. Ainda que esses documentos sejam controversos, eles reforçam a ideia de que o mistério ultrapassava o imaginário popular. É preciso lembrar também que a Catedral de Chartres foi reconstruída diversas vezes após incêndios devastadores. Cada reconstrução parecia carregar novos infortúnios. Houve quem acreditasse que o fogo era uma forma de purificação, como se as chamas tentassem destruir aquilo que não deveria existir entre as paredes. Mas, curiosamente, sempre sobrava algo intacto: o véu da Virgem, a relíquia mais preciosa da cidade. Para muitos, isso era sinal de proteção divina. Para outros, uma contradição. Por que Deus permitiria a destruição parcial da catedral, poupando apenas a relíquia? Estaria o edifício em si contaminado por forças que nem mesmo o sagrado conseguia purificar totalmente? Essas dúvidas atravessaram os séculos e alimentaram novas interpretações.
Cada geração de fiéis e estudiosos acrescentou sua camada de mistério à narrativa das pedras. Os arqueólogos modernos encontraram indícios de reutilização de blocos vindos de templos anteriores, possivelmente de origem pagã. Se isso for verdade, as pedras da catedral carregam não apenas peso físico, mas também a memória espiritual de cultos antigos, integrados à construção cristã. Assim, Chartres tornou-se não apenas uma obra-prima gótica, mas um palimpsesto de crenças. Sob a imponência das torres, escondem-se marcas de séculos de devoção, superstição e medo. Cada pedra parece guardar uma história, e juntas, elas formam um enigma que até hoje desafia a razão. O mistério não estava apenas no que se via, mas também no que se sentia. O frio que emana das paredes, os símbolos escondidos, os relatos de tragédias, tudo isso criava uma atmosfera única. Chartres era, e continua sendo, um lugar onde a linha entre o sagrado e o amaldiçoado permanece turva. À medida que o tempo avançava, o enigma das pedras de Chartres se tornava mais complexo. O que antes eram apenas relatos dispersos de acidentes e símbolos estranhos passou a ser interpretado de maneiras diferentes, criando um verdadeiro conflito entre fé, superstição e razão. Para os fiéis mais devotos, não havia dúvida. As pedras eram alvo de uma batalha espiritual. Acreditava-se que forças demoníacas tentavam impedir a conclusão da catedral, usando os blocos como instrumentos de terror. Cada acidente era lido como um ataque das trevas contra a luz divina. Essa visão ecoava nos sermões de alguns monges, que alertavam sobre os perigos da soberba humana em querer tocar o céu com torres tão altas. Por outro lado, havia quem enxergasse um pacto secreto. Segundo lendas locais, os construtores teriam feito acordos com entidades ocultas para garantir a perfeição da obra. Afinal, como explicar a precisão arquitetônica de Chartres em uma época sem tecnologia avançada? As ogivas, os vitrais imensos, a simetria quase impossível das torres. Tudo isso parecia mais do que humano. A hipótese de que as pedras foram seladas com forças estranhas se espalhou e alimentou ainda mais a aura de maldição. Entre os estudiosos, interpretações diferentes começaram a surgir. Alguns afirmam que os símbolos gravados nos blocos não passam de marcas de pedreiros, comuns em canteiros de obras medievais, usadas para identificar autoria e pagamento. Outros, mais ousados, sugerem que esses sinais revelam a presença de tradições esotéricas transmitidas em segredo por corporações de construtores, ancestrais das sociedades que mais tarde seriam chamadas de maçonaria. A tensão entre versões aumentava à medida que Chartres se consolidava como destino de peregrinação. Para os milhões de visitantes que buscavam milagres diante do véu da Virgem, a ideia de uma maldição nas pedras era desconfortável. Ainda assim, os rumores persistiam. No século XIX, quando a arqueologia e a história começaram a investigar a catedral com métodos mais racionais, novas hipóteses surgiram. Pesquisadores encontraram indícios de que parte das pedras usadas em Chartres veio de locais de culto celta. Esses blocos, arrancados de antigos santuários, teriam sido incorporados à construção cristã. Para alguns, isso explicava os estranhos relatos. Não se tratava de maldição, mas da memória ancestral inscrita na matéria, uma herança espiritual de cultos anteriores. Ainda mais intrigante é o fato de que a própria localização da catedral coincide com antigos locais de devoção pagã. Escavações sugerem que, muito antes do cristianismo, aquele solo já era considerado sagrado. Assim, o conflito das pedras não seria apenas uma invenção medieval, mas a continuidade de um embate milenar entre diferentes tradições religiosas. Enquanto uns viam Chartres como triunfo da fé, outros enxergavam nela uma mistura perigosa de símbolos. Para os mais céticos, tudo não passava de interpretações exageradas. Acidentes em obras eram comuns, e símbolos estranhos podiam ter explicações práticas. No entanto, o imaginário popular resistia. Afinal, a sensação de frio que emana das paredes
O brilho peculiar dos vitrais, a acústica sobrenatural das naves, tudo isso parecia ultrapassar a explicação puramente técnica. Esse conflito entre lenda e realidade gerou uma pergunta central: as pedras de Chartres são amaldiçoadas ou apenas testemunhas de sua própria história? O clímax desse mistério surge justamente no choque de interpretações. De um lado, a narrativa do sagrado contaminado, pedras que carregam uma maldição ancestral. De outro, a explicação racional, que busca reduzir o extraordinário a fatos tangíveis. No meio, permanece a sensação inquietante de que talvez ambos os lados estejam certos, que as pedras de Chartres são, ao mesmo tempo, obra-prima humana e depósito de memórias espirituais que não podem ser ignoradas. E é essa ambiguidade que mantém viva a aura da catedral. Mesmo hoje, ao atravessar suas portas e tocar as paredes frias, muitos visitantes sentem uma vibração estranha, como se o peso dos séculos ainda ecoasse em cada bloco. Fé e medo, luz e sombra, devoção e maldição, tudo se encontra nas mesmas pedras. Depois de séculos de rumores, o que realmente sabemos sobre as pedras da Catedral de Chartres? Até hoje, não existem provas concretas de que blocos foram amaldiçoados ou possuam propriedades sobrenaturais. O que temos são fragmentos de crônicas, relatos populares e interpretações que se misturam com a tradição oral. Primeiro, os acidentes durante a construção. Embora descritos como sinais de maldição, eles eram comuns em obras de grande porte na Idade Média. Andaimes frágeis, ferramentas rudimentares e longas jornadas de trabalho aumentavam os riscos. Assim, quedas e mortes, infelizmente, faziam parte da realidade de qualquer canteiro medieval. Segundo, os símbolos misteriosos. Pesquisadores identificaram centenas de marcas nas pedras, mas a maioria corresponde a sinais de pedreiros, usados para registrar autoria e calcular pagamentos. Ainda que alguns desenhos pareçam enigmáticos, não há evidência direta de ligação com rituais pagãos ou esotéricos. Terceiro, a origem das pedras. Escavações confirmam que algumas vieram de antigas pedreiras da região, possivelmente próximas a locais de culto celta. Essa conexão, embora fascinante, não prova que blocos específicos tenham carregado energias espirituais. É mais provável que os construtores tenham simplesmente reaproveitado materiais disponíveis. Por fim, os relatos de sensações estranhas dentro da catedral. O frio das paredes pode ser explicado pela espessura das pedras e pela arquitetura que mantém o interior fresco mesmo no verão. A acústica impressionante também é resultado do gênio arquitetônico gótico, projetado para amplificar cantos litúrgicos. Em resumo, a maldição das pedras não encontra base científica, mas como todo mito medieval, ela sobrevive porque oferece uma narrativa sedutora. A ideia de que até mesmo construções sagradas podem carregar segredos obscuros. A história nos mostra o que é comprovado e o que é lenda, mas deixa espaço para o imaginário. A Catedral de Chartres continua a se erguer, imponente, como um dos maiores símbolos do gótico europeu. Suas pedras, silenciosas, carregam não apenas o peso físico da construção, mas também séculos de histórias, rumores e interpretações que atravessaram gerações. Entre fé e superstição, razão e lenda, elas se tornaram palco de um dos enigmas mais fascinantes da Idade Média. O que aprendemos, ao olhar para esse mistério, é que as narrativas humanas são tão poderosas quanto os monumentos que construímos. Mesmo quando a ciência oferece explicações plausíveis, o imaginário coletivo insiste em manter viva a aura do inexplicável. As pedras de Chartres não são apenas blocos de calcário, são testemunhas de uma época em que o sagrado e o oculto se misturavam no cotidiano das pessoas. Talvez a verdadeira maldição não esteja nas pedras em si, mas na incapacidade humana de separar totalmente fé e medo. E talvez seja justamente essa tensão que mantém viva a magia da catedral até hoje. Agora, eu deixo uma pergunta para você. Quando entrar em um lugar antigo, sentir o frio das paredes ou notar símbolos estranhos, vai acreditar apenas na explicação racional ou vai permitir que o mistério fale mais alto?